Nós falamos da primeira e segunda dimensão, e agora, pessoal, vamos falar da terceira dimensão de direitos. Os primeiros direitos foram direitos à liberdade, uma abstenção do Estado. A segunda dimensão há uma luta para que o Estado garanta alguns direitos sociais, ou seja, que o Estado deveria intervir em algumas áreas para garantir uma igualdade. E agora, a terceira geração, esses direitos vão surgir ao final da Segunda Guerra Mundial, são direitos chamados transindividuais. O que é transindividual? Separa aí, você tem a palavra individual e transindividual, quer dizer, são direitos que ultrapassam o indivíduo, que fazem parte da coletividade, ok? Então, são inerentes a todos os seres humanos. Se a liberdade é um direito individual, há direitos que fazem parte de toda a coletividade. Quais seriam esses direitos de terceira dimensão? Nós temos aí fraternidade mundial, desenvolvimento, direito à paz e direito à propriedade. Então, veja, falar um pouquinho mais sobre esses direitos de terceira dimensão, também chamados de meta-individuais. Então, você pode usar tanto a expressão transindividuais ou meta. O prefixo meta, do grego, quer dizer além do indivíduo. Trans, que passa, né, por todos os indivíduos. Então, vocês já devem ter ouvido falar de direitos difusos e coletivos. Então, veja, meio ambiente sadio, direitos do consumidor. Então, aí nós temos que fazer essa diferença entre direitos difusos, o direito ao ambiente é um direito difuso. Por quê? Porque você não pode identificar quem é o sujeito de direito. Direito ao meio ambiente sadio é um direito de todos. Então, por exemplo, crime ambiental, certo? Um crime ambiental. Então, por exemplo, tocou fogo na floresta, tocou fogo aí na serra. A serra pegou fogo e teve vários prejuízos. Aí vai o Ministério Público, ele vai entrar com ação civil pública para que possa ser, para que aquele que cometeu esse crime ambiental, ele possa vir a pagar por esse crime e ele venha reparar os danos que ele causou. Aí eu pergunto, os danos foram causados a quem? É possível identificar quem é que sofreu prejuízo? Então, ele é um direito difuso, por quê? Porque você não tem como identificar. O meio ambiente pertence a todos, tá certo? Agora, o direito coletivo já é diferente. Por exemplo, o caso do direito do consumidor. Quando você tem uma questão que mexe com o direito coletivo, ele vai atingir uma determinada coletividade, certo? O direito difuso, ele tem uma natureza indivisível. Então, você não tem como dividir aquele direito. O direito coletivo também, ele é indivisível. Agora, o direito difuso, ele, como eu disse, os destinatários do direito são indeterminados. É o exemplo da questão ambiental, de um crime ambiental. Você não tem como dizer quem é que foi prejudicado. Toda a coletividade foi prejudicada. Os direitos coletivos, a natureza ele é indivisível, mas os destinatários são determinados, porque tem uma relação jurídica entre as pessoas que terão direito que vão ser, de uma certa forma, alcançados por aqueles direitos, tá certo? Já os direitos individuais, eles têm uma natureza divisível. Então, quando o direito pode ser determinado, quem é que está na situação jurídica, tá? Direitos de quarta geração. Quais seriam os direitos de quarta geração? Nós temos aqui os direitos relacionados aos avanços da tecnologia. Vocês vão ouvir falar sobre biodireito, né? Ou seja, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, com as pesquisas voltadas para as pesquisas genéticas, ou seja, é necessário também que haja uma regulamentação dessa área. Então, os direitos fundamentais são adquiridos ao longo do tempo, mas eles nascem quando devem nascer. Então, logo, nós nos encontramos em uma era de tecnologia muito avançada
e onde a engenharia genética ela tende a criar soluções para os problemas humanos. Mas pode ser dito também que os direitos de quarta geração, eles nascem porque eles foram propícios ao seu nascimento, ou seja, essa é a reflexão de Bob, ou seja, eles nascem como parte do próprio avanço tecnológico, o avanço científico da humanidade. Para o Paulo Bonavides, esses direitos, trata-se de direitos introduzidos pela globalização política, que estão relacionados tanto à democracia quanto às informações, ao pluralismo de ideias. Então, nós temos aí o biodireito, na reflexão do Bob, são característicos do avanço científico, do avanço tecnológico. E nós não temos como evitar isso. Para o Paulo Bonavides, esses direitos de quarta geração estão ligados ao próprio processo de globalização, ou seja, nós não temos mais apenas direitos individuais e coletivos, não temos mais apenas os direitos, existem direitos que estão ligados a todo esse processo global que envolve o mundo, certo? Ou seja, hoje você não está mais isolado. O que acontece aqui está ligado em todo o planeta. Aqui tem uma classificação dos direitos fundamentais, classificação aqui legal, direitos e garantias fundamentais, você tem direitos e garantias individuais e coletivas no artigo 5º, direitos sociais no artigo 6º ao artigo 11º, os direitos de nacionalidade no artigo 12º, os direitos políticos no artigo 14º, e os direitos de criação, organização, participação em partidos políticos no artigo 17º. Então, aqui, essa é a classificação legal dentro da Constituição. A classificação temporal leva em consideração essas gerações, como eu disse, um termo mais antigo, ou dimensões. Então, aí, veja, quais são os direitos de primeira dimensão? Então, do artigo 5º ao 14º. Direitos de segunda dimensão, do artigo 6º, 7º e o 205 da Constituição. Os de terceira geração, no artigo 225, você vai ter ali sobre o direito ao meio ambiente. E os direitos de quarta geração, artigo 1º e 3º, tá certo? Esse é um gráfico que foi elaborado aqui pelo Alexandre de Moraes. O que são direitos fundamentais? Para o José Afonso, direito fundamental, ele vê uma dificuldade para a conceituação, porque ele percebe que decorre de várias expressões para os direitos, ou seja, você vai encontrar, muitas vezes, a expressão direito natural, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos, direitos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem. Então, veja, você vai encontrar várias expressões quando se trata de direitos fundamentais. Então, o José Afonso, ele diz que uma das dificuldades são as várias expressões utilizadas por autores diferentes para a mesma ideia. São essas, os direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem. Então, qual é a que prevalece? Direitos fundamentais do homem. O Marmenstein, ele diz que direitos fundamentais são normas jurídicas intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana, de limitação do poder. Então, destaco aqui, são normas jurídicas, ou seja, esses direitos eles estão positivados, eles estão escritos na Constituição. Não são direitos que apenas são falados, não, eles estão normatizados na nossa Constituição. Esses direitos, eles trazem consigo a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, quando você fala de liberdade, de vida, de pensamento, tá certo? De direito à liberdade de culto, o direito de ir e vir, o direito ao trabalho, você está falando de coisas que trazem dignidade à pessoa humana. Mas também são direitos que estão relacionados à limitação de poder do Estado, ou seja, limita o poder tanto do cidadão, quanto limita o poder do Estado em relação ao cidadão. Então, limita o poder de um cidadão em relação ao outro. Ou seja, imagine que na sua casa, uma pessoa ela só pode entrar com a sua permissão. Então, os direitos, o seu direito à inviolabilidade do seu lar,
Até mesmo a polícia, que representa, né, o poder do Estado, só pode entrar na casa do indivíduo, até mesmo para uma prisão, se ele tiver uma ordem, não é isso? Do juiz. E ele tem um horário em que ele pode cumprir essa ordem. Ou seja, os direitos fundamentais, eles limitam o poder do Estado em relação aos indivíduos, aos cidadãos, e também limitam os direitos do cidadão em relação aos outros cidadãos, certo? Então, eles estão positivados no plano constitucional, onde é que nós encontramos direitos fundamentais? Principalmente na Constituição, mas também replicados nos códigos e nas leis. Então, uma lei, por exemplo, se ela fere um desses direitos que está na Constituição, essa lei pode ser questionada e considerada inconstitucional, porque está ferindo um desses direitos, ok? Então, são positivados no plano constitucional de determinado Estado democrático de direito, que, por sua importância axiológica, ou seja, pela sua importância de valor, fundamentam e legitimam a ordem jurídica. Então, esse conceito é muito bem elaborado para a gente entender o que é o direito fundamental. Qual que é a natureza e eficácia das normas sobre direitos fundamentais? Primeiro, são situações jurídicas, objetivas e subjetivas, definidas no direito positivo, em prol da dignidade, igualdade, liberdade da pessoa humana. Então, veja, são situações jurídicas que envolvem o direito, envolve o agir humano, a ação humana, e que o direito, existe uma norma em relação àquela ação. Então, por isso, quando a gente fala objetiva e subjetiva, por quê? Quando se fala objetiva, é porque existe um direito escrito, existe um direito positivado. Subjetivo tem a ver com a possibilidade, alguns direitos, a possibilidade do indivíduo exercer esse direito ou abrir mão desse direito. Então, existem direitos que você pode abrir mão, certo? E outros que dependem apenas da vontade do indivíduo de poder exercê-los. Definidos no direito positivo, então, essas situações jurídicas, elas encontram-se definidas. Quando a gente fala direito positivo, gente, quer dizer o quê? Que está na lei, que está na Constituição do Estado, em prol da dignidade, da igualdade, da liberdade humana. Então, essa é a natureza do direito fundamental. No plano interno, eles assumem o caráter concreto de normas positivas constitucionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando falo de plano interno, quer dizer, dentro do ordenamento jurídico, elas têm um caráter de norma positiva. É uma norma constitucional e que tem poder, né? Eles têm um poder de aplicabilidade. Você tem um direito fundamental, constitucional, e você pode exercê-lo, porque são direitos que têm uma aplicabilidade imediata. Quanto à eficácia e aplicabilidade, depende da forma como vem na Constituição. Em regra, nós temos lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que esses direitos, eles têm aplicabilidade imediata. Essa é a regra. Então, quando eu digo aplicabilidade imediata, significa o quê, pessoal? Que não precisa de uma lei complementar, que não precisa de uma lei para regular, certo? Se já está lá na Constituição, esse direito fundamental, ele tem aplicabilidade imediata. Agora, a não ser quando a própria Constituição, você vai encontrar lá no artigo, que lei complementar vai regular, aí você não tem uma norma completa, você precisa que essa norma seja regulada. Ok? Até aí?